Olá, galerinha do sétimo ano, muito bom fazer outro vídeo para vocês. Primeira coisa, saudade de vocês, saudade das nossas aulas. Ficar falando para a câmera é tudo muito esquisito, mas a gente tenta. Isso está passando, isso vai passar, então daqui a pouco a gente vai estar juntinho. Mas enquanto não passa, eu vou corrigir os exercícios que eu passei para vocês, com licença, que eu tenho anotadinho aqui. Primeira coisa é a nossa apostila, página 182, 191 e 192. Qualquer dúvida, coloquem no canal, por gentileza. A gente tem grupo de zap, então eu queria que vocês mais ativos falem lá, entendeu? Vamos fazer alguma coisa, vamos usar o que a gente tem, que é a internet. Bom, na nossa apostila, página 182, primeira coisa ele tá falando lá no meio da apostila, falando do álcool combustível. Aí ele pergunta de que matéria-prima vem o álcool combustível. A matéria-prima, a base para o álcool combustível é a cana-de-açúcar. Embaixo a gente tem falando sobre plantas xerófitas. Plantas xerófitas são plantas que são adaptadas a viver em ambientes secos, em ambientes com escassez de água. E a principal planta xerófita que a gente tem aqui, que eu particularmente gosto muito, é o cacto. Então, existe na próxima perguntinha, ele fala assim, cite algumas adaptações das plantas xerófitas. Bom, para uma planta conseguir se adaptar à escassez de água, primeira coisa, ela não pode perder água. Então, a grande adaptação do cacto para evitar a perda de água é que as folhas se transformaram em espinhos. Uma planta xerófita não pode ter muita folha porque a planta perde água através da folha. Então, a adaptação dela foi as folhas se transformarem em espinhos. Além de não perder água, evitar a perda d'água, ele também atua como proteção para a plantinha. Além de tudo, raízes muito longas, essa planta, além de não perder água, ela armazena água, justamente para poder viver num ambiente tão hostil para ela. Bom, depois foi a página 191. Vamos lá para a página 191. Ele está falando, a gente comentou do bioma da Mata Atlântica, que é um bioma, né, mais degradado que tem. Explica os motivos pelos quais a Mata Atlântica foi devastada. Bom, foi devastada ou é devastada até hoje, vocês podem acompanhar nos jornais, para dar lugar às cidades, para criação de gado, ou seja, para atividades humanas. Ela foi degradada de forma totalmente aleatória, sem qualquer planejamento, para dar lugar principalmente às cidades, para a urbanização e para a criação de gado. Bom, isso foi na página 191, gente, perdoa, acho que eu falei 192. Na página 192, ele fala de um texto sobre os impactos ambientais nos biomas. Bom, qual é a ação que mais impacta o aquecimento global? A principal ação é o desmatamento. Lógico, você tem a poluição também com a liberação de gases e você tem o desmatamento, que são as duas ações que mais impactam no aquecimento global. A minha apostila colocou só desmatamento, mas eu consideraria a poluição também. Entendeu? As duas ações juntas, porque quando você fala em aquecimento global, você fala no aumento do efeito estufa. Então eu tenho aumento daqueles gases, principalmente gás carbônico e metano, que são gases do efeito estufa. Então esse efeito estufa, ele que era para ser benéfico, ele fica excessivo. Tudo que é demais é ruim. Então ele de forma excessiva, esses gases de forma excessiva, aumentam o calor e a longo prazo vão gerar o aquecimento global. Uma coisa que era boa, se não tivesse efeito estufa, a gente não ia conseguir sobreviver porque a Terra ia ficar fria demais. Ele retém o calor, mas eu tenho gases demais retendo calor demais. Então a longo prazo, você vai ter o que a gente chama de aquecimento global. Então, o desmatamento é o principal deles. Opa, desmatei. Cadê a produção de oxigênio? Cadê a planta pega o gás carbônico e solta o oxigênio pela fotossíntese? Opa, não tem. Excesso de gás carbônico. Além disso, a poluição, os carros, por exemplo, as indústrias, vão jogar gás carbônico. Outro fator, você desmatou uma área para a criação de gado. O gado libera metano.
Além de você tirar o oxigênio, tirar a captação de gás carbônico, você botou um bichinho lá que libera metano. Eu não estou querendo dizer que o gado é o causador do aumento do efeito estufa. Estou querendo dizer que o conjunto, a situação toda. Claro que você pode criar gado, agora você devasta uma área muito grande, você tira as árvores que pegam o gás carbônico e soltam o oxigênio, e você coloca o gado ali, ou seja, você cria uma situação totalmente hostil. Existem criações de gado, o termo é sustentável, que para cada gado que tem, para cada quantidade de gado, a pessoa plantou eucalipto, que é uma planta, por exemplo. Então, o cara faz um equilíbrio. Você simplesmente tirar a planta e colocar o gado, aí você está causando um equilíbrio na região. Bom, o que a China tem feito no planeta? Essa era só questão de dar uma olhadinha no texto, que ele fala do maior programa de reflorestamento do mundo, investindo 100 bilhões de dólares, que isso é dinheiro pra caramba, com árvores. Além da liberação do oxigênio na atmosfera, as árvores liberam outros compostos importantes. O que eles fazem? Na verdade, está falando, além de liberar oxigênio, o que a árvore faz pra gente? Bom, reflete a radiação solar, resfria o clima. Você pode ver que no local que tem muita árvore, o clima é mais ameno. Se você pegar uma cidade, o clima vai ser muito, muito mais quente. Sem contar que as árvores servem de abrigo, de moradia para muitos animais. Então, quando você desmata, você age no ecossistema como um todo. Segundo o estudo, qual a melhor tecnologia para combater as mudanças climáticas? Reflorestamento, replantar árvores, com certeza. Aí, de novo, o texto fala disso, mas a gente tem que lembrar de conter a poluição também, a emissão de gases, além do reflorestamento, é uma alternativa importante. Que parte compete ao Brasil cumprir pelo Acordo de Paris até 2030? Bom, recuperar 12 milhões de hectares de floresta seria o que a gente teria que fazer. Teria, mas a gente está um pouquinho longe disso, né? Mas tudo bem. Bom, o material complementar, páginas 9, 11 e 12. A página 9, ele está falando sobre biodiversidade, essa páginazinha aqui. Aí ele fala, tem um desenho, muito bonitinho, eu não ia conseguir fazer assim. Aí ele fala quais são os fatores bióticos. Os fatores bióticos são os fatores que têm vida. Então, falou em biótico, o que a gente enxerga nesse desenho? Tem as árvores, tem o coqueiro, tem as flores, tem o leão, ou seja, tudo que tem vida, tem a graminha, tudo que tem vida são os fatores bióticos. Bom, biótico é o que tem vida, abiótico é o que não tem. Aí a gente fala luz, ar, nuvens, pressão, temperatura, seria tudo isso. Só para citar essa página 10, que tá muito bonitinho, ele tá falando do ecossistema. Você juntou fator biótico e abiótico, você tem um ecossistema. Quando a gente fala em ecossistema aquático, a gente fala de rios, mares, oceanos, lagos, você fala qualquer ecossistema aquático, a gente está falando disso. Aí ele separa os seres vivos em 3 categorias. Os plânctons. Plânctons são aqueles seres geralmente microscópicos. Aí você tem o fitoplâncton, que está falando das algas, e o zooplâncton, que está falando dos protozoários e de animais bem pequenininhos, que são carregados pela água, servem de alimento, servem de base da cadeia alimentar. Alguns servem de alimento para outros animais. Nécton são os nadadores ativos, como os peixes. E os bentos são os organismos ou que vivem de forma fixa, como a esponja. A gente fala que é um organismo séssil, ele não sai nadando por aí, ele fica paradinho, a gente vai estudar as esponjas depois. Ou que se deslocam livremente. A esponja fica fixa, o caranguejo se desloca livremente, mas ele não é um nadador como o nécton. Bom, na página 11, ele fala de um aquário. A gente não precisa criar um aquário para responder essas perguntas. Um aquário é um exemplo de um ecossistema aquático
Os componentes bióticos, que tem, o que tem vida? Ah, você botou uma plantinha no aquário, você botou um peixinho, esses são os bióticos. E os abióticos, aí você tem a água, tem o ar, tem a temperatura. Bom, página 12, ele está falando do ecossistema, que tem os seres vivos, os fatores bióticos e os fatores abióticos. A 13, na sua opinião, como o ser humano pode interferir negativamente no ecossistema? A gente tem tanta forma de interferir negativamente. A gente falou tanto do desmatamento. Eu insisto de novo. Galerinha que joga lixo no chão, não custa esperar até chegar na lixeira. Então, isso está contribuindo. Eu podia falar, se o governo investisse mais no transporte público, investisse mais, porque não adianta eu chegar e falar, olha, quem tem carro, deixa o carro em casa e vá trabalhar de transporte público ou vai trabalhar de bicicleta com alguém que eu conheço. Tá legal, a gente tem condições para isso, a gente tem um transporte público decente. Se tivesse, eu deixava o meu carro em casa e ia de transporte público. Seria muito melhor. Aliás, os países desenvolvidos fazem isso, investem mais no transporte público, porque aí, você deixando mais o carro em casa, menos um carro poluindo. É a questão da bicicleta, eu não preciso nem falar, eu vou, mas a gente sabe como que é perigoso. Se tivesse incentivo, se tivesse uma ciclovia direito, se as pessoas respeitassem, ao invés de uma vez por semana de bicicleta, eu iria mais, seria ótimo para mim. Então, é muito fácil falar que a gente tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, criar um dia sem carro, se não se dar condições para que isso aconteça. Então, principal forma que interfere, desmatamento e poluição. Outra coisa, né? Produção de lixo, quando a gente fala, lembra dos 3 R? Não sei se eu já comentei com você sobre os 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. Isso é uma interferência no meio ambiente. Se eu pudesse fazer essas 3 coisas, reduzir a quantidade de lixo que eu produzo, reutilizar, vou dar um exemplo idiota, o copinho de requeijão vai servir para copo aqui em casa. Depois que acabar o requeijão, ele vai ser reutilizado. Ou reciclar, eu vou colocar, aí seria levar para um local específico para ele ser transformado em alguma coisa. Outra coisa que eu esqueci de falar também, como é que o ser humano interfere. A gente falou tanto do tráfico de animais, então quando essa ação interfere muito no ecossistema, quando você retira um animal da natureza. Bom, tem várias formas, mas essas são as principais. Olha só, eu vou deixar para vocês fazerem o material complementar que já chegou, página 10 e 11. Tá lá na página da escola, se não tá, vai estar daqui a pouco. Então façam, tá, meus amores? Daqui a pouco nós vamos estar juntos. Beijo, espero que fiquem bem.